para mais um estudo, para mais uma lição. E nós estamos na lição de número 5. E o título dessa lição é Heresia e Apostasia. Vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então vamos ver o significado dessas duas palavras. Primeiro, apostasia. Apostasia é o abandono da fé, né? É o abandono da fé cristã. É o distanciamento da palavra de Deus. E heresia. O que vem a ser heresia? Heresia é o ensinamento que vai contra as verdades da fé, fundamentadas na palavra de Deus. Então são essas coisas que são criadas e que não estão na Bíblia. E são situações que a gente vive nos dias atuais, né? 2021, né? Finalzinho já desse ano tão difícil, desse ano que passamos por tantas situações, mas estamos aqui, né? O que nós observamos nos dias atuais são justamente essas duas coisas. Apostasia, né? Esse distanciamento e essa questão dessa heresia. E aí nós temos então Timóteo, né? Paulo está direcionando essa carta para Timóteo. Timóteo, que é jovem, é tímido, e ele tinha um problema de saúde. E Timóteo, além dessas questões, né, pessoais que ele tinha que enfrentar, que ele tinha que lidar, que ele tinha que vencer, ele ainda estava numa questão seguinte, a lidar com aquela comunidade lá em Éfeso. E era uma comunidade em que essas coisas estavam presentes ali no dia a dia, né? Então ele estava naquela comunidade com qual objetivo? De correção, de colocar as coisas em ordem, né? De restabelecer a situação de acordo com a palavra de Deus, né? E aí, meus queridos, a gente vai ver o seguinte: qual vai ser então essa natureza das ameaças? Quais vão ser então essas ameaças? Primeiro, né? Primeira coisa que a gente observa, a questão da apostasia. É esse abandono da fé cristã. Segunda coisa que a gente observa ali, né? Espíritos enganadores, essas coisas que nascem, que brotam, né? E que, né? Essas situações falsas, enganadoras e essas doutrinas de demônios. Então era um palco complicado, né? Era um cenário um tanto quanto complicado. E Timóteo tinha que lidar com essas situações. E essas falsas doutrinas, a gente observa ali, que essas falsas doutrinas é o seguinte, elas estavam direcionadas ali para duas coisas, para duas questões, né? Primeiro, a proibição do casamento. E aqui a gente observa uma coisa que é o seguinte: casamento, projeto de Deus. Deus criou homem e mulher, colocou homem e mulher ali, né, naquele jardim, e falou assim: ó, isso aqui tudo é seu, é de vocês. Agora, toma em conta de tudo isso, crescer e multiplicar-vos. Então, lá no início de tudo, a gente vê a família, no coração de Deus, no início de tudo. E o que a gente observa nos dias atuais? A família sendo profundamente o quê? Atacada, né? A base, né? A sua formação nos dias atuais, isso tudo sendo questionado, isso tudo sendo revisto, novas situações sendo criadas, né? E outra coisa que estava lá naqueles dias, a questão de abstinência de alguns tipos de alimentos, né? E aqui Paulo fala diretamente para essa comunidade o seguinte: ó, vocês estão falando aí da questão de casamento, vocês estão falando aí da questão de alimentos. Aí ele fala o seguinte:
1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Ele fala o seguinte: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada a rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então ele fala o seguinte, ó, Deus criou. Se Deus criou, é bom. Deus criou tudo, inclusive os alimentos. Então não tem por que ser rejeitado, não tem por que ser retirado, né? E aí a gente lida com uma situação que é o seguinte, né? Será que a gente tem alguma coisa em nossa vida, né? Algum sentimento de culpa com alguma coisa, com alguma situação? Há algo em nossa vida que está nos incomodando muito, né? O que será que nós temos nos nossos dias, né? Em nossa vida, em nosso caminhar? O que está nos incomodando? O que está nos impedindo dessa total sintonia com Deus? E aí a gente lembra, a gente vê o seguinte: pela oração. Pela oração, tudo é o quê? Santificado, tudo é perdoado. E pela oração, nós estamos sempre em sintonia com o Pai. Então, você tem alguma coisa que fizemos e que está nos incomodando? Vamos colocar nas mãos do Pai. Ele resolve, né? Ele cura, ele trata e ele dá o alívio. E aí ele fala nessa carta, nesse capítulo 4 de Timóteo, de 1 Timóteo, ele fala o seguinte, ó, Timóteo, como é que você vai lidar com essas situações? Como é que você vai lidar com as heresias? E aí Paulo fala o seguinte, ó, como é que lida com a questão da heresia? Né? Com pessoas ensinando, com pessoas falando. Não calem, não omitam, né? Vocês têm que ir lá o quê? Falar, exortar, tá? Não fica calado não. Vai lá e mostra, vai lá e ensina, vai lá e mostra o caminho correto. Isso serve pra gente, né? A gente nos dias atuais, mesmo vivendo esses dias tão difíceis, né? Em que até o que é dito é tudo muito, tem que ter muita sabedoria, mas Paulo deixa bem claro para Timóteo, tem que ter pessoas prontas para falar, para mostrar, para falar com as pessoas qual é o caminho que elas têm a seguir. Lá nos versículos 6 a 11 desse capítulo, Paulo está falando assim. E ele fala o seguinte, ó, nesses dias difíceis, nessas situações, tem que ter o quê? Um bom ministro de Cristo, um bom servo de Cristo, né? Porque a partir do momento que tem um servo, tem um ministro, há como lidar com essas situações, com a heresia e com a apostasia. E lembrando que sempre, você não pode esquecer, Timóteo, do alimento, do seu alimento diário. Que alimento diário que é esse? Bíblia e a oração, né? É a forma que você tem de estar o quê? De estar fortes, de estar prontos para essa batalha. E aqui Paulo fala o seguinte, ele vai mostrar o seguinte, olha, tem que ter pessoas, tem que ter exemplos, tem que ter um bom ministro. E esse bom ministro, ele tem que ter algumas características. Quais são essas características? Uma pessoa pronta para exortar, né? Tem que ser uma pessoa que zela pela vida espiritual da comunidade, uma pessoa sábia, que tem instrução, né? Que sabe falar e principalmente tem que ser uma pessoa consagrada. Então essas são as maneiras de lidar com essas heresias, com esses tempos difíceis, né? Ou seja, com pessoas prontas, preparadas para ensinar. E não é só, no caso aqui, o ministro, né? Nós também. Nós temos que estar aqui prontos para falar, para mostrar para as pessoas. E aqui outra coisa que ele fala, nesses tempos difíceis, exercite-se principalmente na piedade, né? E aí ele fala, aqui no 1 Timóteo 4:8, ele deixa bem claro o seguinte,
Pois o exercício físico, ele tem valor sim, mas a piedade tem valor para tudo. Ou seja, você tem que estar pronto para olhar o que o outro está fazendo, o outro está sentindo. Você tem que estar pronto para ter o quê? Empatia. Coloque-se no lugar do outro. Porque a partir do momento que você coloca-se no lugar do outro, você sabe que o outro está sentindo e você tem condições de agir. Você tem condições de atuar, né? E Timóteo, ele fala, aqui Paulo fala assim, olha, Timóteo, você tem que ser um exemplo. E aí nos dias atuais, a gente pode tomar o seguinte, Silvana, você tem que ser um exemplo. Você tem que ser um exemplo nos dias atuais. Esses dias difíceis em que as pessoas se afastaram da palavra de Deus. Nós temos que ser o exemplo. E lá em 1 Timóteo 4,12, ele fala o seguinte, seja um exemplo para todos. E aqui ele fala o seguinte, ó Timóteo, qual área que você tem que ser exemplo? E aí para nós, né? Em que áreas da nossa vida que nós temos que ser exemplo? Na palavra, né? Na palavra, nós temos que ser um exemplo naquilo que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca é o que está dentro, né? A boca fala do que o coração está cheio. Na nossa conduta, na nossa prática, no nosso caminhar, né? No amor que nós temos, primeiro pela gente, né? Por Deus. Aliás, primeiro por Deus, pela gente, e depois esse amor, ele tem que o quê? Ele tem que atingir as pessoas. Nós temos que ser um exemplo como? Na fé, naquilo que a gente crê. E também na pureza, né? A nossa vida, ela tem que ser o quê? Transparente, totalmente transparente, né? Esse sim é um bom exemplo. É um exemplo que devemos seguir e um exemplo em que nós devemos ser. E aí a gente pensa o seguinte, qual área da nossa vida que está precisando de um conserto? Qual é a área da nossa vida que a gente está precisando parar e pensar e tomar uma nova atitude? Porque vida cristã é assim, né? É o tempo todo a gente o quê? A gente analisando, avaliando, para poder o quê? Crescer. A gente não pode estagnar, a gente não pode parar. Independente da idade que estamos, independente do tempo de vida cristã, a gente sempre tem que estar num processo de crescimento. E aí a gente vai lembrar que a gente tem que estar sempre o quê? Vigiando e orando. É a forma que a gente tem para conviver com esses dias tão difíceis, esses dias em que a gente vê o homem tão longe de Deus, práticas totalmente contrárias ao que a Bíblia mostra e que a Bíblia sempre postou. Então, para os dias atuais, nós temos que estar sempre o quê? Sempre atentos, sempre de olhos abertos e preparados, porque desde o início, né, a Bíblia sempre mostrou que viveríamos dias assim. Nós não estamos sendo enganados, né? A Bíblia sempre nos preparou para vivermos esses dias maus. E para vivermos esses dias maus, a gente tem que estar o quê? Com alimento. Ter um bom alimento, ter um bom preparo para poder enfrentar essas situações. Meus queridos, vamos hoje um hino do nosso cantor cristão, que é o hino 188, né? Que é o Evangelho. E aí eu vou ler 2 estrofes, né? Para a gente entrar no nosso momento de reflexão, no nosso momento de oração. E esse hino 188, ele diz o seguinte: a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim,
cada pecador, que nos deu seu Filho amado para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu, dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. A prova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura há para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei, e paz terás. Que a gente possa ter esse hino em nossos dias, né? No nosso coração. O Evangelho, ele traz paz, ele traz perdão, e a gente pode o quê? Levar o nosso dia a dia. A gente pode seguir o nosso dia a dia. Vamos então para o nosso momento de oração, o nosso momento de intercessão. E aí nós vamos primeiro agradecer. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida. Vamos agradecer a Deus porque vivemos dias muito difíceis. Mas estamos aqui. Estamos aqui para, inclusive, né, louvar e agradecer a Deus porque vencemos. Com muitas dificuldades, mas com certeza estamos aqui. Vamos orar pelo nosso país e pelo mundo, né? Vamos orar por essa pandemia que trouxe tantas consequências e a gente vai ter que aprender a viver com essas consequências. E vamos viver com elas por um bom tempo. Então vamos orar. Vamos orar pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, para que Deus derrame sabedoria e para que as decisões que são tomadas pelos nossos dirigentes, elas possam ser para o crescimento da nação, né? Essa nação que é tão envolvida na questão da corrupção, para que Deus possa levantar pessoas realmente, né, que mostrem a vontade de Deus, que mostrem o que é correto. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, pelos nossos ministérios, para que Deus capacite a cada um de nós, né? Para que Deus levante novas pessoas para o trabalho, há tanto trabalho a ser feito. Vamos orar pelo coro Dominus, né? Para que Deus possa estar abençoando a cada um nos ensaios, né? E na apresentação de Natal, que é realmente uma época em que todos estamos cansados, normalmente a voz costuma falhar, mas que Deus possa estar abençoando a cada corista, a nossa regente, o nosso pianista. Vamos orar por esse processo que nós estamos vivendo, né, meus queridos? A questão da sucessão pastoral. Que seja um processo tranquilo, de acordo com a vontade de Deus e que seja feita sempre a vontade de Deus. E que a gente possa reconhecer que Ele é soberano e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos orar pelo novo local, né? Para o local para onde deveremos ir, para um local que já está consagrado, para que seja um local de bênção, de salvação, de união e de harmonia entre todos nós. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos, vamos orar pelas pessoas que cuidam dos idosos, dos enfermos, para que Deus possa estar ali abençoando essas pessoas. Vamos orar pelas famílias, pelas nossas famílias, para que Deus esteja abençoando a cada um de nós, né? Para aqueles que têm membros da família que estão afastados da igreja, afastados do convívio de uma igreja, para que Deus possa tocar nesses corações. Vamos orar pelos nossos missionários, né? Nós temos missionários na nossa igreja, nós temos orar sempre por essas pessoas, para que Deus possa estar, né, abençoando a família dos missionários, seus projetos, as suas igrejas, os locais onde eles atuam. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas.
pelas pessoas que estão dizimando e pelas pessoas que estão tendo dificuldade, pelos desempregados. Vamos orar pelos desempregados, né, para que Deus possa estar providenciando uma porta, abrindo as portas de trabalho e que Deus possa estar sustentando essas pessoas. Vamos orar, meus queridos, agora pelas pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, pelas pessoas que estão afastadas, pelas pessoas que ainda não voltaram ao convívio, né, dos irmãos. Vamos ter essas pessoas em nossas orações. Meus queridos, né, tenham todos uma boa semana. Vamos continuar estudando Timóteo, né, essa carta que mostra os dias atuais e mostra o que devemos fazer nesses dias atuais, esses dias de apostasia e de heresia. A todos vocês, né, um abraço e até breve.
Ainda de pé, teremos a leitura desse conselho. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que causa os deuses. Digno é, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Tu és digno.
feliz e ao mesmo tempo honrado e apreensivo, né, de estar aqui nesse culto novamente. Sempre uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração a gente falar em 1 Samuel 12, a partir do versículo 12. É um texto que desde a primeira vez que eu vi mexeu muito comigo, né? Então vamos ler. Quando vistes que Naás, rei dos Amonitas, vinha atacar-vos, disseste a mim: não, reine sobre nós um rei, embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. Agora o rei que escolheste e que pediste está diante de vós, e o Senhor estabeleceu sobre vós um rei. Se temerdes o Senhor e o servirdes, e atentardes a sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, tudo vos irá bem. Mas se não atenderdes a voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Portanto, ficai agora aqui e vede essa grande coisa que o Senhor vai fazer na vossa presença. Não é tempo de colheita do trigo? Clamarei ao Senhor para que ele envie trovões e chuva, e sabereis e vereis que cometeste grande pecado diante do Senhor, quando pedistes para vós um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo teve grande temor do Senhor e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel: intercede pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos este mal de pedirmos para nós um rei a todos os nossos pecados. Então Samuel disse ao povo: não temais, vós cometeste todo este mal, mas não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi-o de todo o coração. Não vos desvieis para seguir ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão, porque são inúteis. Pois o Senhor não desamparará seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Apenas temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se insistirdes em praticar o pecado, tanto vós como o vosso rei morrerão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma história que os irmãos conhecem bem, né? Quando Israel resolveu pedir um rei a Deus, ao Senhor, e ele procura então Samuel. E ele vem, né, com toda uma história para pedir esse rei para Samuel. Isso está relatado lá em 1 Samuel 8. Né? Samuel estava velho, ele obviamente não era o rei, ele era um profeta do Senhor, né? Um juiz. E os filhos de Samuel estavam então assumindo o papel dele diante do povo, né? De reinar, de orientar, de trazer a palavra de Deus para o povo. Mas a Bíblia diz que esses filhos de Samuel, eles não eram assim muito santos, não. Eles não seguiam o caminho de Deus, como está lá em Samuel 8. E aí então o povo vem para ele
para Samuel e fala, né? Aqui, olha, você já está velho e os seus filhos não andam nos caminhos. Então, constitui-nos um rei. Samuel fica muito chateado com esse pedido e ele busca o Senhor, né? E no versículo 7 do capítulo 8 diz assim: e o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Então a gente fica se perguntando, né, o que levou realmente o povo a pedir um rei, né? Será que eles realmente queriam ser como outras nações? Porque eles usam essa desculpa, né? Constitui-nos agora um rei para nos julgar como todas as nações, né? Será que eles queriam só aparecer com os outros, né? Será que eles precisavam de uma referência humana mais próxima, né? Já que eles não tinham um rei em quem se espelhar, né? Será que eles estavam sentindo falta dessa referência, né? Ou será que eles queriam alguém mais fácil para eles manipularem? Porque um profeta, ele não responde ao povo, né? O profeta, ele responde a Deus. E ia ser muito difícil para eles conseguir manipular o profeta do Senhor, porque o profeta do Senhor ia trazer a palavra do Senhor, independente de quem doa, né? Independente se vai doer ou não, independente de quem seja, né? O profeta, ele tem um compromisso com Deus, é a Deus que o profeta responde, e não ao povo. Já o rei não, o rei, ele é obrigado a fazer política, ele agrada ali as pessoas que estão ao redor dele, né, para ele poder obter favores, né, aumentar seu espectro de poder trazer para junto dele as pessoas mais influentes. Então, o rei, ele faz agrados às vezes para uma determinada parcela da população, se aquilo lhe agrada, né? O profeta jamais faria uma coisa dessas, né? Então, e pelo que a gente vê, a resposta de Deus, né, tá mais por aí mesmo. Veja só, né? Deus fala: atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele, assim como fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Ele me abandonou e cultuou outros deuses. Assim também faz a ti. Atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Então o povo busca o profeta do Senhor, busca com um pedido que aparentemente era legítimo. Nós queremos um rei, queremos uma referência, né? Todo mundo tem, a gente não tem. Então, né, os seus filhos não estão seguindo os seus caminhos. Então, de repente, seria melhor a gente ter uma referência mais humana. Mas na realidade, o que eles estavam querendo, apesar do pedido aparentemente legítimo, era sair da dependência de Deus. Quando a gente ora, a gente sempre pede alguma coisa. É claro, né? A gente já fez estudos sobre oração. Então tem oração de louvor, tem oração de adoração, né? Essas orações normalmente não envolvem o pedido, mas em 99% das nossas orações eu diria que a gente sempre pede alguma coisa, né? E a gente já viu várias vezes, né, aqui na igreja mesmo, né, tá lá no boletim, né? Uma oração laudatória, oração de agradecimento, oração de louvor. Aí a pessoa que vem aqui, ela faz o louvor, faz a adoração, mas aí no final ela pede alguma coisa também, né? Sempre, a gente quase sempre pede alguma coisa nas nossas orações, né? E normalmente essa coisa que a gente pede é uma mudança. A gente quer que alguma coisa mude, a gente sempre está querendo que alguma coisa mude.
Eu nunca vi ninguém falar: Senhor, eu te peço que fique tudo do jeito que está, que não mude nada na minha vida. Né? Eu nunca vi ninguém fazer essa oração. Normalmente a gente pede alguma coisa, que alguma coisa mude. Né? Se alguém está bem, ele pede que fique melhor ainda. Né? Porque sempre tem alguma coisinha ali que, minha esposa podia, sei lá, deixar de usar calça, usar mais vestido, uma coisa assim mais santa, né? Roupa de mulher, igual diz a tua palavra, né? Então, a gente faz essas coisas. Se está mal, aí pede mesmo, né? Para tudo melhorar e tal, né? Normal. A gente nunca pede para as coisas continuarem do jeito que estão, para que não mudem nada. E a gente sabe que Deus pode responder de 3 formas, né? Ele pode falar sim, aí você vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, minha oração foi atendida, né? Vai chamar a igreja, vamos fazer um louvor, porque minha oração foi atendida. Deus pode falar: espere, né? E aí, enquanto você está esperando, você não sabe se a resposta vai ser sim ou não, né? Você está até aquele momento ali, como nada mudou, você acha que a resposta é não. E Deus pode falar não, né? E se Ele fala não, a mudança que você pediu vai acontecer, né? Então, enquanto você está no espere e no não, nada muda na sua vida, né? Com relação àquele pedido que você está esperando. Você continua ali na expectativa, né? Essas coisas acontecem, né? A gente pede e Deus fala não, né? Eu tenho uma filha só e nós pedimos por muitos anos por mais um filho. A minha filha, desde que ela aprendeu a orar, ela pede um irmãozinho, né? Vai ser uns 2 anos que ela parou de pedir e ela considerou que realmente Deus não vai responder esse pedido, né? Ela entendeu que foi um não de Deus para esse pedido. Agora, e o que acontece? Se a gente pede bem, Deus fala sim, a gente fica feliz, a gente conquista, né, alguma coisa pela qual a gente está lutando, né, a gente tem uma bênção, uma cura. Mas e quando a gente não pede bem e Deus deixa acontecer o que a gente pede? Que foi o que aconteceu com Israel. Israel, provavelmente, essas pessoas que foram pedir, oraram a Deus antes. Então, a gente vai fazer esse pedido lá para Samuel, vamos orar e vamos colocar na mão de Deus, né? Samuel ouviu o pedido, ficou chateado, falou: esse povo está me rejeitando, poxa, eu trabalhei pesado para eles, a minha vida inteira, deu meu sangue por esse povo, e ele está me rejeitando. E Deus falou: não, Samuel, não estou te rejeitando, não, estão rejeitando a mim, mas pode atender. Israel estava pedindo mal, Deus deixou isso claro para eles. Deus falou para Israel, para Samuel: fala para eles o preço que eles vão pagar. E olha que Samuel falou só metade do preço, não falou o preço inteiro. Daqui a pouco a gente, aliás, não deve dar nem a metade do preço, né? Samuel foi advertido uma vez, advertiu Deus. No dia da consagração do rei, Samuel ainda pegou pesado, né? Fez chover lá uma chuva para demonstrar, né, com trovões, raios. O povo ficou tão temeroso, entendeu o que eles tinham feito, né? Mas Israel pediu mal e Deus atendeu, né? E Israel, meus irmãos, é o nosso reflexo. Israel reflete as nossas vidas, reflete a vida da nossa igreja, reflete a vida da igreja de Cristo, né? Que muitas vezes escolhemos na base da aparência, na base da conveniência, na base de conselhos tolos de amigos, na base da experiência dos outros. Foi o que aconteceu com Israel. Os outros têm reino, a gente não tem. Poxa, eu podia tanto ter um reino, né?
vou pedir para Deus me dar um rei também. Assim, às vezes não é o plano de Deus para a nossa vida, nos dá a mesma coisa que está dando para o outro. Mas a gente quer e pede, fulano tem, Senhor, né? E tem gente que é ousado. Senhor, eu determino que seja assim assado, porque o ímpio está prosperando e o teu povo não está. Então determinem, impõe para Deus o nosso pedido, a nossa vontade, né? Na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que escolheram o mal, né? E que foram atendidas por Deus. Um exemplo muito interessante é Ló, né? Abraão e Ló estavam caminhando no deserto. Era deserto de um lado, deserto do outro, né? Os dois com rebanhos enormes. Os pastores deles começaram a brigar entre si, porque como era deserto, não tinha comida para todo mundo, então estava dando uma confusão, até que Abraão então ora a Deus, vira para Ló e fala assim: olha Ló, a gente vai precisar de se separar, porque as nossas famílias estão brigando entre si e esse negócio não está bom, então vamos fazer o seguinte: o lado que você escolher, a gente está aqui, do lado que você escolher, você vai para lá, eu vou para o lado oposto. E aí então, em Gênesis 13:10 diz assim, que Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló viu o vale do Jordão bonito, gramado, árvores, né? Próspero, e falou: esse é o jardim do Senhor, é para lá que eu vou. Quem não quer ir para o jardim do Senhor? Todo mundo quer ir para o jardim do Senhor. E Ló foi para o jardim do Senhor, né? Será que ele estava errado? Não, no momento da escolha pareceu uma escolha muito sábia, muito prudente, muito correta, né? Quem que ia olhar para o lado do deserto, ver um monte de pedra, ver só desolação e falar: é para lá que eu vou, né? Ninguém ia fazer uma coisa dessa. O cara tem que ser muito doido, ou tem que ser muito chamado de Deus para fazer uma coisa dessa, né? Ló escolheu o caminho fácil, mas a gente não vê aqui ele orando, ele buscando a Deus antes, ele colocando a sua escolha diante de Deus. A gente não vê ele se preocupando com Abraão. Ele não teve nenhuma preocupação com Abraão. Não, deixa eu garantir o meu aqui, né? Que aí eu fico mais rico, vou para um lugar próximo, eu fico mais rico. Abraão, que Deus o ajude aí a andar pelo deserto, né? E o que parecia a escolha mais lógica se tornou a pior escolha. Ló perdeu tudo, porque ele escolheu pela aparência e pela conveniência, né? A gente tem outro exemplo, né? São vários, eu vou citar 3. A gente tem Orfa, a nora de Noemi, né? Concunhada de Ruth, né? Os filhos de Noemi morreram, ela ficou com 2 noras viúvas, e ela falou para as suas noras: olha, voltem para a terra de vocês, porque eu no momento não tenho mais nada para oferecer, né? Vai para a terra de vocês, porque lá vocês têm família, vocês vão ter um apoio. Eu vou voltar para a minha terra com as mãos abanando e não sei o que vai ser de mim. Orfa tomou uma decisão lógica: vou voltar para a casa dos meus pais, lá eu vou receber apoio, eu sou uma mulher viúva, vou receber apoio da minha comunidade como uma viúva. Ruth escolheu a doideira: olha, o seu Deus é o meu Deus, não conheço sua terra, não conheço o seu povo, mas eu não vou abandonar o Deus ao qual eu sigo lá. E foi. Ninguém mais sabe nada de Orfa. E Ruth, a sua história é contada
milhares de anos depois. Sua história é louvada milhares de anos depois. E ela entra para a linhagem real da nação de Israel e para a linhagem de Jesus. Por uma escolha que parecia totalmente antilógica, que ia contra as aparências. Né? O próprio Saul, né, a gente está em Gênesis 12, a gente está em 1 Samuel 12, e em 1 Samuel 13, a gente vê Saul fazendo também uma escolha que parece uma escolha correta, né? Se a gente pega aqui o 13, 8, né? Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimá. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Saul estava preparado para a guerra, ele ia lutar contra os filisteus. Marcaram o dia da batalha, né? E aí ele virou para Samuel e falou: olha, a gente vai entrar em batalha aqui contra os filisteus, vai lá orar para a gente, vai lá oferecer um sacrifício, pedir a Deus o favor, né? Samuel: beleza, dia tal eu vou. E Samuel parece que atrasou, né? Aí os guerreiros começaram: opa, esse negócio nem o sacerdote está vindo abençoar essa guerra, esse negócio vai dar certo, não, vamos embora daqui, né? Começaram a vazar, e os filisteus chegando já e preparando formação de guerra e tal. Saul falou: esse negócio não vai ficar bom, eu preciso buscar o Senhor antes, né? Pô, Samuel não vem, então eu vou fazer o sacrifício. Não me parece, né, uma atitude imprudente, como se tornou assim, né? Eu vou buscar o Senhor, eu vou oferecer o sacrifício e vou buscar o Senhor para abençoar a guerra, né? Mas ele tinha orientações do Senhor que ele então desobedeceu, né? E isso lhe custou o reino. Ele estava orando a Deus, pedindo a Deus para abençoar a guerra, né? Essa guerra específica, inclusive, ele ganhou, mas isso lhe custou o reino. Eu tenho um amigo que ele era bem pobrezinho, o pai dele era pastor da Assembleia de Deus, né? Do interior. Então o pai dele realmente ganhava muito pouco, né? E foi o cara, inclusive, que me ensinou a tocar violão. E aí a gente mudou para Belo Horizonte e perdi contato. Um belo dia eu estou andando, década de 90 ainda, né? Eu já estava no curso de medicina, estava no início do curso de medicina. E eu estou andando lá no bairro do meu pai, voltando da padaria, e vejo um carro 0 km, um Sport top de linha, piscando o farol para mim. E eu sem entender, eu não conheço nenhum rico desse tanto ter um carro desse, né? Na época era um absurdo de carro. E era esse meu amigo.
né, com um Escort 0 km, né, mais caro que tinha na época, né? E aí eu falei, cara, você tá bem demais, o que aconteceu? Ele, Deus me abençoou, tô mexendo com os negócios de vendas aí e tal, né? Fiquei muito feliz por ele, né? Nossa, que bênção, Deus está prosperando, cara, não sei o que e tal. E realmente ele estava, na época, ganhando muito dinheiro, né? Ele tinha orado a Deus para prosperar os negócios dele, Deus abençoou, ele trouxe prosperidade, né? Mas aí um belo dia ele me liga e fala assim, queria conversar com você, vamos bater um papo? Eu falo, vamos. Aí conto com ele, ele começa a me falar, rapaz, eu estou preocupado com a minha vida espiritual, porque quando eu era pobre, eu fazia tudo direitinho, eu ganhava aquele salário pequenininho, dava um dízimo, sabe? E aí, agora que Deus me abençoou, eu não dou mais o dízimo, eu não vou mais na igreja, né? O dinheiro me fez afastar de Deus. Aí eu falei, nossa, isso aí não é bom não, você tem que dar um jeito nisso logo, né? Você tem que voltar para a sua fidelidade original, cara, né? Sim, ele pediu para Deus abençoá-lo, Deus abençoou. E a bênção de Deus se torna o motivo dele se afastar dos caminhos de Deus. Resultado, ele perdeu tudo. De um dia para o outro, assim, não literalmente, mas quase poucas semanas, o cara perdeu tudo. O negócio dele faliu, o casamento dele acabou. E foi ele batalhar de novo, tudo do zero, né? Eu espero que tenha aprendido a lição, porque agora ele está bem de novo, né? Espero que ele tenha aprendido a lição, né? Uma vez eu estava ouvindo um pastor lá nos Estados Unidos falar, né, que tinha um irmão na igreja dele também, muito pobre e tal, mas muito trabalhador, e o cara estava trabalhando, e os irmãos ali ajudando e orando. O cara começou a prosperar e se tornou um dos maiores agricultores ali da região, e realmente assim, vender toneladas e toneladas de alimentos, né, para os Estados Unidos. E o cara ficou muito rico. Aí um dia o pastor foi visitado e falou, olha, meu irmão, eu estou preocupado porque já tem um bom tempo que o senhor não entrega o dízimo na nossa igreja, o que está acontecendo? Claro, pastor, é dinheiro demais. É muito dinheiro para entregar para a igreja. A igreja nem vai saber administrar tanto dinheiro. Ah, meu irmão, se o problema é esse, vamos orar ao Senhor então. O pastor começou a orar e falou assim, Senhor, algum tempo atrás nós oramos a Ti para que você abençoasse o trabalho do irmão. Nesse momento, Senhor, eu peço que você tire tudo que ele tem, porque o dinheiro não pode ser desculpa para ele deixar de ser fiel a Ti. Então, trabalhe na vida do irmão, trabalhe nos negócios do irmão e faça com que ele volte a ser fiel, porque isso é mais importante do que todos os bens que ele adquiriu. Aí o cara, opa, pastor, peraí, né? Não vamos tanto assim não. Claro, mas meu irmão, sua alma é mais importante do que o dinheiro que você tem. Então a gente vai orar a Deus para você ter tanto dinheiro que você se sinta confortável de dar disso. A gente faz pedidos, né, que às vezes nos levam realmente para a ruína, né? E muitas vezes a gente acha que está buscando a vontade de Deus. E os evangélicos, né, nós temos uma forma de orar que a gente sempre pede em nome de Jesus. Aí um dia eu estava lá fazendo a minha oração e terminei, né? Quando eu estava terminando pedindo em nome de Jesus, eu falei, gente, Senhor, desculpa, não é em nome de Jesus não, eu não pedi nada para Jesus na minha oração, só pedi para mim. Desculpa, não é em nome de Jesus, é em meu nome mesmo que eu estou querendo esse negócio, né? E você me atenda conforme a tua vontade. Porque a gente pede em nome de Jesus, mas a gente está pedindo para a gente, né? O que você pode pedir em nome de Jesus? Que a pessoa se converta, né, que pare uma perseguição por causa da sua religião, que Deus abençoe seu testemunho, né, uma cura para outra pessoa.
Essas coisas você pode pedir em nome de Jesus. Agora, Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego, prospere no meu trabalho, que eu consiga isso, que eu consiga aquilo, né? Me ajude nessa causa. Pedindo pra gente, né? A não ser que uma pessoa seja missionária e a vida dela esteja integralmente na obra, né? Mas na maioria das vezes a gente pede pra gente, né? E a gente então tem essa dificuldade, né? De poder, de pedir exatamente o que Deus quer para nós, né? Ou de não respeitar a vontade de Deus. Israel pediu um rei, não era a vontade de Deus que Israel tivesse um rei, né? Mas Deus concede o pedido de Israel, é o que a gente chama de vontade permissiva de Deus, né? E Deus deixa Israel ter as consequências disso. Samuel fala: olha, o rei, ele vai querer o melhor da sua produção, vai querer o melhor dos seus filhos, vocês vão ter que pagar impostos, ele vai ter autoridade sobre as suas vidas, então vocês vão pagar esse preço. Mas Israel pagou um preço mais caro ainda. No final das contas, esse pedido acabou com o reino dividido. Foram 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. E as 10 tribos se perderam. Então imagina o prejuízo, né? Israel hoje, com 2 tribos, é o que é? Uma potência impressionante. Imagina Israel, e isso aí, 2 tribos é menos de 20% do que seria Israel. Imagina Israel com a sua plena capacidade, 5 vezes maior do que é hoje, com 5 vezes mais pessoas trabalhando para essa nação, né? Estudando, desenvolvendo tecnologias, né? Fazendo diferença no mundo, né? Em nome dessa nação. Não tinha Estados Unidos que se equiparasse, não tinha China que colocasse, não teria China que colocasse Israel sob risco, né? Não ia ter árabe que ousasse peitar essa nação. Então o preço que se pagou por pedir algo que não estava na vontade de Deus, que não estava no plano de Deus, foi muito alto. E a gente vê aqui que as pessoas que pediram coisas, né, que não estavam na vontade de Deus, que colocaram seus interesses antes da vontade de Deus, perderam tudo que elas pediram, tudo que elas estavam pensando, né? E as pessoas que tomaram as decisões que pareciam menos lógicas, mas que entenderam que era a vontade de Deus, a gente está contando a história delas até hoje e as pessoas estão prosperando, né? E na nossa vida também a gente experimenta a prosperidade de Deus quando a gente toma essa decisão de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas aí vem a dificuldade. Essas pessoas, elas achavam que estavam buscando a vontade de Deus, mas errado feio. E nós então, quando a gente pega alguma coisa, como é que a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus? Isso é muito difícil. E buscar a vontade de Deus, meus irmãos, é muito difícil, porque exige oração, jejum e a palavra do Senhor. A gente vê Jesus fazendo as 3. Jesus conhecia a Bíblia, Jesus orava, Jesus jejuava. A gente vê Davi fazendo isso. Davi estudava a palavra de Deus, Davi jejuava, Davi orava. A gente vê Israel sendo convocado a jejuar, a orar,
fazer a palavra de Deus, né? Então, buscar a vontade de Deus é muito fácil, porque jejum, oração e palavra. Só que ao mesmo tempo extremamente difícil, porque a gente não faz. A gente tem uma enorme resistência de fazer essas três coisas, né? É uma enorme dificuldade para estudar a Bíblia, para pegar a Bíblia e estudar. Enorme dificuldade orar mais que 2 minutos por dia, né? Isso, se você contar todas as orações que a gente faz ao longo do dia, vai somando tempo. Deve dar uns 2 minutos, se der muito, né? Pega aí para orar 30 minutos para você ver no dia. Extremamente difícil, né? Jejuar, então, ainda mais na igreja batista, não, isso aí é coisa de pentecostal. Não é coisa de pentecostal, é coisa da Bíblia, está na Bíblia, né? Jesus jejuava, então Jesus era pentecostal, né? Mas entender qual que é a vontade da palavra, a vontade de Deus para a nossa vida, realmente é um negócio muito complicado. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, falou, olha, você só sabe que está fazendo a vontade de Deus quando ela é contra a sua vontade. Porque se você quer fazer determinada coisa, se você quer tomar determinada atitude, e aquela é a vontade de Deus, ótimo, né? Mas você nunca vai saber se você está fazendo aquilo porque você quer fazer aquilo, ou se é a vontade de Deus, né? Então o pessoal às vezes brinca, né? O missionário tem um chamado para ir para os Estados Unidos, ou para a Itália, para a Inglaterra. Mas ter chamado para ir para os Estados Unidos é muito bom, né? País de primeiro mundo e tal, aí, ó, tranquilo, né? Vou lá ser missionário nos Estados Unidos, né? Agora ninguém quer ir ser missionário no Afeganistão, né? Pois a gente nunca vai saber se o missionário que foi para os Estados Unidos realmente foi pela vontade de Deus ou pela vontade dele. Nem ele vai saber, né? É óbvio que ele vai ser usado por Deus lá, porque nós somos usados por Deus aonde quer que estejamos, né? Mas eventualmente ele vai saber que não foi a vontade de Deus ir para os Estados Unidos, quando Deus deixar ele quebrar a cara muitas vezes, né? Agora, se Deus te chama aí para um lugar que você detesta, que você não quer ir de jeito nenhum, aí você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, porque ela é contra a sua vontade, você só vai se for vontade de Deus. Eu tenho uma aluna, e isso não acontece só com o missionário, não acontece com a gente também. Eu tenho uma aluna, e eu já falei isso para ela, e ela sabe isso. Ela é crente, uma aluna de doutorado, ela é crente, e ela é muito fraca. Ela vem de uma formação anterior, escolas muito ruins, e a menina passa aperto, né? E eu preciso ser muito duro com ela, porque ela tem que realmente se dedicar além do que os colegas, porque senão ela não consegue tirar esse atraso e não vai ter uma tese no final do doutorado dela, né? E aí um dia ela estava reclamando comigo que eu era muito duro com ela. Eu falei, olha, você tem plena liberdade de procurar outro orientador, né? E assim, por dentro, tipo assim, vai, né? E aí ela vira para mim e fala assim, não vou, porque Deus escolheu você para me orientar. Então fala assim, então não reclama, aguenta, né? Eu oriento essa menina exatamente porque eu sei que é a vontade de Deus, porque da minha vontade é zero. Eu já falei isso para ela, né? É zero, não tenho a menor vontade de orientar essa menina, mas Deus me escolheu para orientar ela, né? E ela está indo bem, né? Um dia ela chegou com o resultado, eu falei, cara, a pior aluno do laboratório vai ser a mais famosa.
Porque ela está fazendo tudo que é contra-intuitivo. Para ela seria muito mais fácil, ela já terminou o mestrado, já é suficiente para ela dar aula na universidade do interior, se ela quiser, entendeu? Ou dar aula em alguma outra universidade, até de Belo Horizonte, né? Mas não, vamos fazer doutorado. E aí, né, gente antes dela entrar no doutorado, eu falei, vai ser mais difícil que o mestrado, né? Mas entrou assim mesmo. Então, e os resultados que ela tem realmente são sensacionais. A tese dela, eu acho que vai ter uma repercussão muito boa para a área de transplantes. Né? Israel, né, você pensava manter-se sem um rei, aquela bagunça, não sei quem vai mandar agora, a gente não sabe. Né? Então o rei te dá previsibilidade. A gente gosta de coisas previsíveis, a gente gosta de pessoas previsíveis. Né? A gente gosta de achar que tem controle das coisas. Israel estava querendo isso também, deu tudo errado. Né? Ninguém quer ir para a terra morta, para o feio. Né? Mas, no entanto, foi ali que Israel floresceu e se tornou uma grande potência. Na época de Salomão, é uma grande potência hoje. Né? País extremamente admirado. Né? E aí a gente vê que muitas vezes as nossas formas de nos convencermos de que estamos dentro da vontade de Deus nos levam, na realidade, para o erro. Né? Israel pediu mal, a gente pede mal. Né? Ló entendeu mal. Orfa escolheu mal. Né? E quando a gente escolhe mal, muitas vezes Deus, por amor, não atende o nosso pedido. Né? Tiago, ele fala, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, né? Só para gastardes em vossos próprios prazeres. É o que um dia eu me convenci. Senhor, me desculpe, essa oração não é em nome de Jesus, é em meu nome. Não estou pedindo nada para Jesus hoje. Né? Então, e muitas vezes Deus realmente não vai atender. Né? Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, dos Estados Unidos, aliás, quando eu fui para os Estados Unidos morar com a Esther a primeira vez, cheguei lá e falei, vou comprar uma casa, porque aí a casa valoriza, quando eu vender, né, tem um lucro. E orei a Deus, começamos a olhar o apartamento para comprar. E Deus não atendeu o pedido. Não conseguimos comprar nada. Né? Eu cheguei numa casa, num apartamento, que estava em determinado preço. Aí eu virei para o corretor e falei, olha, oferece tanto, se aceitar, eu compro. Aí o cara não aceitou o preço. Alguns meses depois, estava lá vendendo o preço que eu tinha oferecido. Né? Mas Deus não permitiu que a gente comprasse. Graças a Deus, Deus não permitiu que a gente comprasse. Né? Algum tempo depois que a gente já tinha desistido, o pastor da nossa igreja estava pregando sobre oração, né? E ele falou, olha gente, cuidado com o que vocês pedem, porque Deus atende. Tá? E eu estou vendo muita gente aí que pediu para Deus ter uma casa, um imóvel, e agora fica preso com o imóvel. Deus quer te levar para outro lugar e você está agarrado nesse lugar por causa do imóvel. Aí eu falei, Deus não queria que a gente ficasse aqui, então a gente vai voltar para o Brasil. Né? Voltamos para o Brasil em 2012. Né? Cheguei no Brasil e falei, agora Senhor, estou com emprego para o resto da minha vida. Né? Universidade Federal, que bom, vou aposentar aqui, quero aposentar na compulsória, porque eu gosto muito do que eu faço, então vou ficar. Então agora pode dar um apartamento para a gente, né? Ó, de jejum e oração e tudo. Não vou te dar nada. E aí agora já está levando a gente de volta para os Estados Unidos de novo. Né? Então assim, graças a Deus que Deus não tem atendido algumas das minhas orações. Né? Porque Ele tem outros planos para a minha vida e para a vida da minha família. Né? Agora, eventualmente a gente pede mal, né? Deus responde,
né? Mas quando Deus responde, Ele nunca tem plano de nos prejudicar. Ele nunca tem plano de nos prejudicar. Ele disse para Israel, né? Eu conheço os planos que tenho para ti. São planos de bem e não de mal. Plano de fazer-nos prosperar e de nos dar um futuro. E aqui também, o povo de Israel, né, recebeu esse conselho. Samuel disse ao povo: não temais, vós cometeste este mal. Vocês pediram mal. Mas não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi-o de todo o coração. Não vos desvieis para seguir ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão, porque são inúteis. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Então, óbvio que quando a gente pede mal, muitas vezes Deus chama do plano, mas Deus decide atender. Ele não quer trazer a ruína para a nossa vida. Ele fala: olha, eu estou te dando isso, não era o que eu queria, mas permaneça firme, permaneça no caminho, seja fiel, eu vou continuar prosperando, vocês vão ter a bênção, vocês vão alcançar os objetivos de vocês, fiquem firmes. Se Deus abençoa o seu negócio e te dá muito dinheiro, você fica rico, esse dinheiro pode ser uma grande bênção na obra. Deus não te deu ele para que você deixasse de ser fiel. Deus pode prosperar o seu trabalho, te colocar em lugares altos, lugares de influência. Deus não vai te colocar ali para você se desviar. Deus vai te colocar ali para você ser bênção, para você ser testemunho, para você mostrar que as coisas podem ser feitas diferente. Deus, se Ele te atende o seu pedido, é pensando também no seu bem e na obra dele. E aí que vem a nossa necessidade de estar sempre buscando a Deus, entender a vontade. E de vez em quando a gente vai pedir mesmo alguma coisa que não é da vontade de Deus. A gente não é perfeito, a gente é levado pela aparência, né? É hipocrisia falar que não. A gente é levado pela conveniência, pelo raciocínio, né? Pela lógica, né? É óbvio, Abraão falou para Ló, falou: olha, se você for para um lado, eu vou para o outro. Mas se ele pegasse o Vale do Jordão assim, poderiam um pular de cá, o outro pular de lá. E os dois ficariam no Vale do Jordão com terras bonitas, né? Mas não, Abraão sentiu que o coração tinha para o deserto, e foi no deserto que ele prosperou, né? Agora, Ló poderia ter prosperado ali também. Por que não? Ele foi para um povo que era mau, mas ele poderia ser influência nesse povo, né? Eu me lembro da minha infância, nossa família era a única família evangélica de Cachoeira do Campo, né? Meus pais foram os primeiros evangélicos que chegaram lá, cidade toda católica, né? Tinha pressão para a gente se converter? Tinha. Eu não sei meus pais, né, que já eram mais velhos, mas eu tinha recebido pressão da escola, né? Que eu desrespeitava Maria, que eu não respeitava os santos, aquela coisa toda, eu nem sabia direito o que era, né? E claro que tinha aquela vontade, né? Poxa, por que a gente não é igual aos outros? Por que a gente não é católico igual a todo mundo, né? Podia ser que minha vida ia ser mais fácil, né? Mas Deus levou meus pais para lá e os fez ser luz naquele lugar, né? Hoje eu nem sei quantas igrejas evangélicas tem lá em Cachoeira, mas o meu pai, na época que ainda não tinha igreja batista, meu pai ganhou muita gente para a Assembleia. O pessoal se convertia com o meu pai pregando e muita gente ia para a Assembleia. Então meu pai abasteceu a Assembleia bastante lá. E a igreja batista que nasceu na nossa casa hoje é uma igreja bem grande, bem influente na localidade, né? Todo mundo conhece.
todo mundo tem um grande respeito pela igreja, pelo pastor que está lá, né? E até hoje, né, as pessoas falam assim, eu lembro quando o seu Juton vinha pregar para mim. Né? Então falou, Ló poderia ter feito a mesma coisa. Né? Deus colocou um homem, né, num lugar onde não tinha ninguém para ser luz, e ele não foi. Então assim, quando Deus nos leva, mesmo que não seja, ou Deus atende uma oração, mesmo que aquela não seja a vontade dele, é óbvio, ele transforma isso em bênção, né? E a gente vê, Saul foi um desastre, mas Davi foi uma bênção, Salomão foi uma bênção, né? E depois o reino devingou, né? Mas Deus não atende a nosso pedido, mesmo que ele seja mau, para a nossa ruína. E mesmo porque Deus é capaz de pegar a maldição e transformar em bênção. Deus é capaz de pegar aquilo de pior que acontece nas nossas vidas e transformar aquilo em uma grande bênção para um número enorme de pessoas, né? E eu falo isso também de experiência pessoal, né? A dificuldade que eu e a Esther tínhamos para engravidar se tornou uma bênção na vida de várias pessoas que têm dificuldade de engravidar. E ela falou, olha, depois do câncer eu passei a enxergar a vida com outros olhos. As coisas ficaram mais bonitas, as coisas ficaram mais significativas, né? O Monéder está balançando a cabeça ali. Imagino que tenha tido a mesma experiência, né? Então Deus pegou aquilo que parecia uma maldição, aquilo que nos colocava em risco, transformou numa grande bênção. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente adora, é o Deus que a gente honra, é o Deus com quem nós nos relacionamos, é o Deus que a gente pode entrar no Santos dos Santos e bater papo, tete a tete, porque os nossos pecados foram perdoados, né? Foram perdoados de uma forma que também contra-intuitiva. Deus manda o Filho dele para morrer na cruz, né? E aí a gente pensa, não, Jesus estava doido para morrer na cruz, estava. A gente vê lá a oração dele, falou assim, passa de mim esse cálice, porque eu sei o preço que eu vou pagar desse negócio. Não é fácil, mas esse pedido Deus não atendeu, porque Deus iria atender aos nossos pedidos de perdão, né, e de consolo. Então, meus irmãos, vamos orar, pedindo a Deus sabedoria para colocar essas questões diante dele, os nossos pedidos, as nossas vontades. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço pela tua mensagem, te agradeço, Senhor, porque tu falaste aos nossos corações. Coloco, Senhor, diante de ti as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos planos. Senhor, muitas vezes nós não sabemos distinguir o que é a nossa vontade, o que é a tua vontade. Dê-nos sabedoria, Senhor, dê-nos discernimento e principalmente esteja levando-nos e atendendo aqueles pedidos que são conforme a tua vontade, os teus planos, porque eles são melhores que os nossos. Nós não sabemos onde Israel estaria hoje, Senhor, se não tivesse se dividido, porque pediu um rei. Nós não sabíamos, Senhor, onde nós estaríamos hoje, se o Senhor não nos tivesse atendido a alguns de nossos pedidos. Mas nós temos certeza, Senhor, que tu tens os melhores planos. Então executa os teus planos em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Através do Léo, né, que possamos colocar as nossas orações a Deus de forma que agradem os olhos dele, né? Como vamos cantar agora, teus olhos revelam. Deus sonda e sabe tudo que vai no nosso coração, na nossa alma, né? Que possamos cantar esse cântico agora em pé, refletindo sobre essa mensagem que fala. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, que o Senhor
pela tua palavra aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pela vida do irmão El. Tem sido esse vaso de bênção para a nossa igreja, no seu trabalho e em todos os desafios que o Senhor tem colocado. Abençoe a cada um de nós, para que possamos conhecer e obedecer a tua vontade, que possamos ser, Senhor, vaso com a tua vontade, como tu queres que seja. Te agradecemos por este dia, por este culto, e conduza-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus.